aqui nos nossos estúdios já está aqui conosco o empresário André Luiz. Ele é um dos sócios do Bistrô 5 Sentidos, que aposta em inovação na culinária. É a gastronomia sensorial, que boa parte do mundo já conhece, mas que chega aqui por mãos de quem está super afim de fazer a entrega gastronômica com a batida perfeita. Eu vou também ter comigo aqui no nosso giro de inovação o piauiense Israel Almondes, que lançou um livro com muita fluência, né? Porque ele acabou de passar por várias experiências no Vale do Silício, berço da inovação mundial, ainda é, apesar de terem vários vales hoje espalhados pelo mundo, e ele lançou um guia prático com um dicionário de A a Z com termos e expressões mais usadas no ecossistema de inovação. Bom, você sabe que são só alguns destaques, a gente vai ficar 1h30 no ar e é claro que eu quero a sua companhia. Eu volto em 10 segundos, não sai daí até já. A gente tem sempre playlist no nosso programa, às vezes a gente convida as pessoas para assinarem, telespectadores, internautas, celebridades, e às vezes a gente só bota a playlist que a gente curte, como essa que está aí, pode subir o som, enquanto a gente se situa aqui do que vai falar. Revival total hoje, né? Muito bom, né? Essa música é incrível e é uma verdade tão absoluta, né? Olha que incrível que ele fala. Muito legal, Legião Urbana, incrível, inesquecível. Olha, deixa eu falar para vocês das conexões. A gente tem o nosso Instagram, Falando Nisso MN, também no Facebook, no nosso blog, que é um memorial de todos os programas. A gente já está no ar há 7 anos e a gente já teve várias temporadas diferentes. Programa diário, programa com plateia, programa ao vivo, programa gravado. E a gente está toda quarta agora, de 8 às 9h30 da noite, dentro da faixa nobre da Rede Meio Norte de televisão. O nosso programa é transmitido ao vivo para os 18 estados, em canais abertos e fechados, como eu mencionei ainda há pouco, mas também a gente é transmitido ao mesmo tempo pelo portal Meio Norte, pelo Facebook da Meio Norte, tá bom? E todo o programa, depois você encontra no YouTube, encontra também nas minhas redes sociais, nas redes sociais do programa. A gente vai distribuindo em pílulas, porque afinal de contas, nem todo mundo está no mesmo horário, no mesmo lugar, isso é muito bacana porque tem flexibilidade. E aí a gente começa, como sempre, com a frase do dia, que é realmente para fazer pensar sempre, fazer cócegas do nosso raciocínio. E a Raquel Maia, conselheira executiva, empresária, CEO da Lacoste, da Pandora, tudo no Brasil, é claro, além de atuar como conselheira de desenvolvimento econômico e social durante o governo Michel Temer, a Raquel, ela é formada em ciências contábeis e ela também tem várias especializações na área de empreendedorismo em Harvard e também na USP. Ela disse o seguinte: o que você decide ser, seja de forma plena. Quando sou mãe, sou de forma plena. E quando sou a presidente, também é assim. O fato é que a plenitude é muito difícil da gente conseguir, porque tem que estar presente. O pleno tem a ver com presença, tem a ver com a consciência do que você está fazendo, com quem você está fazendo, onde você está fazendo. E a gente tem um pouco se desligado disso, né? A gente, com essa aceleração do mundo, que não tem a ver só com a pandemia, mas essa terceira década do século XXI, ela trouxe muitas mudanças oportunas, boas e ruins, como tudo, né? Mas ela também nos tirou a capacidade de estarmos presentes, conscientes nos lugares, porque a gente também está perdendo a capacidade de pensar. Você lembra quando você tomava banho, que você ficava pensando coisas aleatórias, lavando o cabelo, quando a gente tinha tempo de contemplar? A nossa cabeça está cheia de coisas e a gente tem que fazer uma faxina diária, tem que resetar mesmo para poder viver uma coisa de cada vez. Por isso que a Raquel falou, quando eu estou com a minha filha, eu estou plenamente com a minha filha. Quando eu estou CEO da Pandora, né, dessas empresas incríveis, eu tenho que estar presente. Então, é viver as coisas com consciência, porque senão a vida passa e pouca coisa você vai deixar como legado, não exponencial, mas para a sua família, para os próximos, e tem que fazer valer a pena, porque, ó, passa rápido demais. Aí eu vou agora, falando em coisas incríveis, conversar com o André. Estava falando ainda há pouco com o André da minha paixão por gastronomia. Não sou chefe, ainda não. Adoro cozinhar, tenho uma cozinha gourmet, adoro cozinhar, mas não sou chefe de cozinha. Eu digo para ele, olha, André, quando eu viajo, antes, muito antes,
Eu gastava dinheiro fazendo turismo, né? Eu nunca gostei do turismo clássico. Eu sempre gostei de conhecer os lugares. E aí, nessa, eu descobria experiências gastronômicas incríveis. E a gente sabe que as decisões mais importantes do mundo, elas foram tomadas ao redor de uma mesa. A gente já fez uma entrevista no Falando Nisso incrível, onde a gente trouxe um sociólogo, um filósofo e um antropólogo para falar sobre a importância da alimentação. Você lembra como a gente discutiu isso? Como a comida, a alimentação, ela não tem só a capacidade de nos alimentar naturalmente, mas de congregar, de um ritual de fazer a gente relaxar, fazer a gente ter prazer, fazer a gente pensar, como eu estava falando ainda há pouco. E Teresina tem um restaurante incrível que tem chamado a atenção de muita gente exatamente por apostar em gastronomia sensorial. O André, que eu vou apresentar agora, ele é um dos sócios desse restaurante. A gente está falando dos 5 sentidos de cara. O nome do restaurante já entrega tudo, né, André? Exatamente. Do que realmente vocês querem. E eu achei muito bacana a ideia de vocês, que começou antes da pandemia. E vocês atravessaram isso como todo mundo atravessa. A gente não vai falar sobre esse período, a gente vai falar sobre o modelo de negócio de vocês. É algo que já existe no mundo, mas que é difícil de fazer a entrega com a batida perfeita, como eu falei. Porque ser sensorial é ser tudo, é ser pleno, né? Exatamente. Então, como foi que nasceu essa ideia? Conta pra gente. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, agradeço pelo convite, né? Boa noite aos telespectadores. Como eu te falei antes, os 5 Sentidos foi idealizado pela chefe Daniela e pelo Neto, né? O Neto é meu primo. E eles tiveram uma vivência em Portugal, moram em Portugal Sim. ainda, né? E a Dani, chama de Dani, né? A Dani desenvolveu toda essa ideia juntamente com o Neto, de trazer uma gastronomia excelente, plena, como Sim. você falou, né? Que busca uma apresentação muito bonita, um paladar muito, né? Eu acho que a gente tem chamado a atenção pela combinação do que a experiência lá gera, né? Então, primeira coisa, a comida é muito gostosa. Não adianta ser bonita, cheirosa tem que e não fazer ser, primeiro as primeiras coisas. Não adianta esse lugar ser lindo como não adianta você investir em toda a atmosfera, pensar na experiência de todos os sentidos, se na hora... Isso. Porque dizem que a gente come com os olhos, eu sou dessa. Sim, Aí, isso é uma atração, né? E depois você sente o sabor, então tem que ser, acima de tudo, deliciosa, né? Então, eles estudaram muito, né? Tiveram várias experiências na Europa e trouxeram o conceito aqui para Teresina. É uma casa pequena, cabe de 50 a 60 pessoas, dependendo, né? É aconchegante. Eu tinha conversado com você, um dos sentidos lá que as pessoas gostam é do equipamento de música que tem na casa, sabe? Então, são vários detalhes, não é só comida, é o ambiente, é a apresentação do prato e o equipamento de música que é fantástico. Você jura que está de tão boa que é a qualidade do equipamento de música, para você ver como tem que somar tudo que está envolvido, né? De qualquer forma, você me dizia também que, além, claro, do paladar, do olfato e da visão, que são sentidos básicos ligados à gastronomia, vocês querem investir também na audição. O tato também, que a gente vai falar, que é uma coisa cultural, que a gente tem muitas limitações, a gente não gosta muito de usar as mãos, é cultural. Comer com as mãos aqui é como se a mão tá suja, né? E se come muito com a mão em todo lugar. Mas é uma cultura que a gente respeita. Isso, a gente ainda tem esse tabu de comer. Eu, particularmente, né, não tenho esse tabu, não. Eu vou, se tiver um ossinho, eu pego com a mão, não interessa onde que eu tiver. Mas ainda a gente tem que idealizar pratos que façam sentido a pessoa ter essa experiência, tocar na comida, né? Com relação ao som, a gente fica conversando. Então, eu já conversei com um dos sócios também, que é meu primo. Sei lá, de repente fazer uma pururuca de peito de pato ali na frente do cliente, que vai ter o cheiro da pururuca e vai ter o som do negócio pururucando, né? Vocês estão bolando uma forma de fazer essa experiência, Exatamente, né? De qualquer modo, a gastronomia sensorial, ela exige uma estrutura maior ou diferente, não sei se maior ou menor, isso você vai me dizer. Ela exige pessoas treinadas, né? A gente tem um ponto de atenção no nosso estado, a gente está falando para vários estados, eu não sei como é a sua experiência no estado, até conheço
a maioria dos estados do Brasil, mas o brasileiro, no Brasil, a gente tem que treinar bastante as pessoas. A qualificação é um ponto de atenção do servir, que é soberano, né? O ato de servir é soberano, o de construir, o de fazer, o de produzir. Então, para ser uma gastronomia sensorial, a estrutura ao redor disso que vocês montam é diferente dentro de um modelo de negócio, dentro do segmento de gastronomia? Ela tem as peculiaridades, com certeza, né? No caso específico dos Cinco Sentidos, por ser uma casa menor, a estrutura ela também acompanha a dimensão da casa, mas a parte da qualificação dos colaboradores tem que ser maior, né? Você tem que estar reciclando esses colaboradores, né? Hoje a gente tem um chefe executivo, né? Que já fez uma série de reformulações, o João Vitor, ele fez uma série de reformulações, fez algumas mudanças no prato, né? Deu alguns novos sabores, então a gente está investindo nisso. De 2019 para cá, vocês mudaram de cardápio quantas vezes? Eu sei que teve a pandemia. Eu diria que a gente não fez uma mudança muito brusca, né? Os pratos que tem a maior saída, a melhor, todo mundo já gosta, a gente não mudou o conceito, mas reformulou a apresentação, substitui um ingrediente por outro, né? Vamos mostrar os pratos, produção? Eu estou vendo que vocês estão mostrando aí o lugar, que ele estava falando da importância do lugar. Olha os pratos, né? A apresentação é super importante. Isso. Dos Cinco Sentidos, né? Então que é o nome do restaurante. Esse prato é fantástico. Ali é um salmão com um arroz oriental e aquela massinha em volta. Sim. É como se fosse aquela massinha da Shine Box, daquele rolinho primavera. Então, é fantástico. Imagino, certo? Imagino. E vocês devem investir muito na crocância, né? E também talvez na questão da consistência. Não sei falar o termo técnico. Devia ter trazido o João Vitor para ajudar a gente. Mas tipo assim, do que é mais molinho, mais macio, com o que é mais duro, com o que é mais... Que claro. Isso, essa experiência também é bacana, tem né? Tem alguns pontos que tem que conter a comida, né? Tem a crocância, tem a acidez, né? Tem o tempero, dependendo do que você vai oferecer. Então, o risoto tem que ser um pouco al dente, a massa tem que ser um pouco al dente. A carne aqui em Teresina já é uma coisa que varia do... Sim. Tem gente que gosta das coisas, como a gente diz aqui, sapecado, né? Não adianta, não. Então, não acho que a gente já tem para todos os gostos, mas a maioria dos piauienses gosta acima do... É bem passado. Isso. Né? Não é uma cultura nossa aquela carne muito vermelha ainda. Mas que os especialistas dizem que a gente perde quando não saboreia. Mas o público em geral que vai lá normalmente aceita o prato da forma que ele é levado, com a proposta que é levada. Porque está indo fazer uma experiência no restaurante. Vocês têm dificuldade de abastecimento por estar aqui? Vocês dentro do modelo, vocês trazem coisas de fora? Sim, nós trazemos coisa de fora. Bacalhau, polvo, né? Alguns queijos. A gente traz coisa de fora, mas é muito bem planejado, né? Recentemente, a logística ela ficou um pouco difícil alguns meses atrás, mas já está um pouco mais no mundo inteiro, né? Mas já está mais normalizado. Então a gente aprendeu que tem que ter um estoque um pouquinho maior de determinados itens, né? Mas não é uma dificuldade, não. A gente consegue fazer isso tranquilo. Você fala em logística e sempre que a gente fala de logística, a gente pensa nas grandes empresas, né? A gente pensa no industrial, a gente pensa naquelas entregas que são exponenciais, né? Que são grandes escalas, mas logística tem tudo. E vocês são um restaurante de 50 a 60 pessoas. A logística de vocês difere dos demais no quê? Eu diria a logística de atendimento, que é uma da inovação do restaurante, que você tem um aplicativo que foi desenvolvido pelo próprio restaurante, né? Um dos idealizadores, Pode voltar para cá, produção. Né? Que é o Neto. Tem um sistema, então, que você faz o seu próprio pedido. Tem um tablet, você vê o prato que você quer escolher, a bebida que você quer escolher. Não é o QR Code, né? Não, porque ninguém te suporta mais. Você faz o seu pedido. A quantidade, tudo certinho. Isso agiliza, no começo deu mais problema, mas vocês tiveram que alinhar, tiveram que treinar, Não, porque o sistema é muito intuitivo.
Né? Então, tem algumas pessoas... E vocês têm um tablet para cada mesa? Tem um tablet para cada mesa, dependendo da quantidade, fica um tablet para cada pessoa, né? Sim. Então é muito intuitivo o sistema, é muito fácil de pedir. Não tem certo? que botar CPF. Não tem que botar CPF. Porque eu acho incrível esses dos restaurantes, porque, gente, eu falo assim, para que... Gente, a gente está num lugar do mundo que privacidade de dados é tudo. E a gente, já é LGPD, galera, já está valendo. Então, assim, não dá para você ficar pedindo dados aleatórios, de forma aleatória das pessoas. Para você acessar um QR Code, tem vários restaurantes aqui em Teresina, em outros lugares também, que para você acessar, você tem que botar o seu CPF. Eu geralmente chego no lugar, primeiro que eu já acho irritante o QR Code, porque eu acho que é um processo de venda e não essa experiência visual que vocês têm numa tela maior. Geralmente a gente olha no celular, né, porque eu vejo que vocês apresentam isso como uma experiência. Isso. E não é uma captura de dado. Não. A pessoa não tem que botar o nome, não tem que fazer nada. Ela deve botar uma dica do número da mesa. Quando você pode fazer a sua reserva como se fosse uma passagem de avião. Você está na sua casa, quero reservar a mesa. Muito legal. Aí, obviamente, aí você tem que preencher os dados, Sim, né? com os dados, porque você tem que se identificar quando chegar. Mas na escolha do estando cardápio... lá, não. É. Né? Isso para vocês foi um diferencial que agilizou geral. Sim, mas a equipe está capacitada para atender, porque também não interessa o tipo de restaurante, as pessoas gostam de ser atendidas também, de ser servidas. Há muita interação entre o cliente, o chefe da cozinha, o maître e os garçons. O pessoal gosta de ter essa interação, né, humana também. Então, tem gente que não quer saber do tablet, então pede para ele. E aí dá para também pedir, claro, sem problema nenhum. Tem que atender todo tipo de público. O que eu acho interessante de vocês em relação ao tablet é porque eu acho que se esse for um sistema integrado, do ponto de vista da tecnologia e do framework do dado, de você estruturar o dado, isso também impacta para você depois fazer leitura rápida, né, muito mais fluida, do prato que sai mais, do prato mais vendido, do estoque que você tem que ter mais, da compra, do fluxo de caixa. Então, assim, na verdade, é uma experiência que para o cliente é para resolver, mas para a empresa, ela banco de dados. Ela é um banco de dados que vai te auxiliar num sistema maior, outras frentes, claro, né? Com outras certeza, frentes. Exatamente. Vocês têm concorrentes aqui? Tem. Dentro da proposta de gastronomia sensorial? Eu não seria dizer assim exatamente um concorrente direto, né? Porque o público de Teresina, ele acaba frequentando, sabe? É o mesmo público que frequenta lugares... Você vai a um lugar que tem uma experiência mais sensorial, uma experiência mais, né, mais reservada, mas essa mesma pessoa vai na esquina ali tomar uma cerveja, comer uma calabresa cebolada também, sabe? O público, ele circula por todos os Você acha que a gente não tem um nicho de mercado definido? Porque assim, a gastronomia sensorial, ela é cara. Claro você ir a um tem. restaurante desse, ele tem uma faixa de preço diferente pela estrutura e pelo que vocês oferecem, né? Mas esse mesmo que paga o caro, ele também gosta do simples. Já o que só consome o simples não tem o privilégio de frequentar o caro. Mas são mercados bem definidos. Lá é um mercado bem definido, né? Você vai para lá para ter uma experiência, você vai degustar, comer produtos de alta qualidade, vinhos de alta qualidade, né? Então, é um mercado bem definido. A gente então, você tem concorrentes, Nós temos concorrentes, sim, mas não com a proposta cada um tão parecida como mas nossa. Na mesma faixa de público, na mesma persona. Você colocar por faixa de público, sim, né? O fato de ser 50, 60 pessoas faz vocês terem um custo menor com a estrutura de pessoal, de tudo? Foi uma opção... que levou em conta isso, ou foi um modelo que vocês quiseram adotar, ou as duas coisas? Faz diferença, porque você diminui, principalmente, folha de pagamento, né? As pessoas que trabalham com você, né? Porque precisa de menos atendimento. Embora sejam pessoas mais capacitadas, mais qualificadas. Você investe normalmente mais na qualificação. Dá mais resultado, né? São mais produtivas, né? Então, com certeza, se você fizer um comparativo de uma casa do modelo dos 5 sentidos com outros restaurantes que a gente também tem, o percentual de folha lá, ele é menor. Né? Mas o custo de vocês com produtos, com logística, com pessoal treinado,
dá para equiparar? Sim, sim, porque você tira de um lado e investe em outro. O custo em geral, os custos que compõem toda a formação de preço de restaurante, eles acabam sendo percentualmente menor num restaurante desse, né? Dentro do planejamento de vocês, como vocês têm muita experiência, né? Quando vocês montam um modelo de negócio no segmento de gastronomia, que aqui sempre foi forte e no mundo inteiro sempre foi forte e está cada vez mais relevante, porque a gente tem cada vez mais escolas gastronômicas, o Senac tem curso, vai lançar um curso técnico de gastronomia agora, já tem chefes de cozinha formados, né? Então, assim, tem outras iniciativas de qualificação além do Senac, dentro das universidades, das academias e tudo. Vocês planejam, investir durante 5 anos e para ter retorno, 10 anos, 3 anos, 1 ano? Eu queria entender um pouco isso. Depende muito do modelo de negócio. Uma casa de poucos lugares, como o 5 Sentidos, que tem um ticket médio. O ticket médio é quando cada cliente gasta quando vai lá, né? Como é um ticket médio mais alto, a margem de lucro é mais alta. Sim. Então, se eu vendo 100, a minha margem de lucro é maior. Então, consequentemente, o meu retorno de investimento ele é mais rápido, né? Sim. Já você pega uma casa que é do grupo, que eu posso citar, que é o Cantinho do Faustino, já é uma coisa muito maior, né? Então, a margem de lucro de lá é inferior à dos 5 Sentidos. Então, o investimento já tem um retorno mais rápido. Mais longo, né? Mais longo. Né? Mais longo. E também pela infraestrutura. De um perfil como esse, nessa faixa de público, ele é mais... O retorno é mais rápido. O retorno é mais rápido. Exatamente. Por questões de margem de lucro ser maior. Né? Como é o segmento de gastronomia em Teresina, de modo geral? Porque aqui as pessoas amam novidade. Eu sinto que abre e fecha muitos restaurantes. Por quê? Isso mudou? Qual é a tua percepção? Hoje, os restaurantes de Teresina, eles são muito familiares. Né? Então, se você pegar os restaurantes de Teresina, você vai ver que tem uns parquinhos. Todo lugar investe muito em parquinho. Né? Porque a cultura mudou. Hoje, todo mundo sai com os filhos, sai com a família e tem que combinar essas duas coisas, né? Daqui a pouco tem pet park. Então, há muito, assim, desde churrascaria a restaurantes à la carte, a grande maioria está se enquadrando em restaurante familiar, que busca oferecer parquinho. Porque aqui a gente também tem problema para diversão, né? A gente sai para comer, para quem bebe, não é o meu caso, mas para beber, ou para ir para o shopping. O shopping, quando nasceu, era um centro de diversão acima de tudo. Depois foi que ele foi se transformando, de fato, num centro de compras. Hoje as duas coisas, né? Mas são modelos de negócio que também estão sendo revistos, né? Dentro dessa nova economia, desse novo jeito de ofertar as coisas e os produtos, né? Mas aqui a gente tem pouco lazer. Né? Isso. Pouco lazer. Então, assim, os restaurantes... O restaurante eu acho que é o principal lazer. É o principal lazer, eu ia dizer isso. São os restaurantes, né? Então, a grande maioria dos restaurantes concentra esse perfil de público, né? Então, são restaurantes que o tal do parquinho. A gente mesmo tem... Vocês pensaram em botar? Não, a gente tem o parquinho no nosso restaurante. Sim, claro, no 5 Sentidos não, tem? No 5 Sentidos já ia dizer. A gente tem nas outras casas. Tem que ter, você tem que estar inserido nesse mercado. Sim. E com relação ao abre e fecha, agora ficou muito difícil de falar, porque... né, são outros parâmetros, São outros parâmetros, né? Você ainda teve estamos vivendo uma ressaca e com vários pontos de atenção em relação a ela. E outra coisa, uma mudança de comportamento do consumidor muito grande, que perdeu muito hábito de sair de casa e passou a receber em casa ou a ter outras alternativas, né? Eu acho que a economia em si também está desfavorecendo você fazer a alimentação fora do lar, né? Inflação, enfim, assunto chato. Que a gente precisa pontuar, mas assim, eu acho que sempre vale a pena uma experiência, sabe? Assim, eu acho que se dar de presente uma experiência é muito legal, porque é uma vivência pessoal, é uma história para contar, para compartilhar, e é muito bacana. É muito bacana viajar, ir a lugares, experimentar coisas, né? Eu sou daquelas que eu vejo aqueles programas que as pessoas comem coisas estranhas. Que é estranho pra gente, né? E a gente,
Eu, a por gente exemplo, também come adoro coisas... panelada, sarapatel e buchada. Eles devem olhar e dizer, caramba, como que a gente come Eu estava isso? até te contando do festival que a gente bolou, e é só comida que teoricamente são estranhas que pros o outros pessoal aí, né? deve olhar do outro lado do mundo e dizer, como assim? Vocês comem Língua. o bucho, o estômago e não sei o que, língua. Pé de porco. Pé de porco. Coração, tem tanto nome, assim, tem umas coisas mais punks ainda. Eu gosto. Olha, André, muito obrigada pela entrevista, parabéns pela ideia. Obrigado. Não desistam, acho que vocês têm que... vocês e outros restaurantes do porte de vocês são inspiradores, eu acho que a gente tem público já para todos os tipos de negócios, né, de experiências gastronômicas e de outros segmentos também. Eu acho muito bacana que a gente tem isso hoje, né, porque a gente passou muito tempo só no restrito a mais do mesmo, Sim. né? Hoje a gente já tem várias possibilidades na expandindo. cidade. Pois é. Estamos indo para Fortaleza. Tá vendo? E Fortaleza aperta o cinto, que a concorrência... Mas é um mercado que ensina muito, né? Claro, a gente está... Nós temos um dos sócios que também tem alguns... São quantos sócios? A Hold tem em torno de 8 a 10, né? São quantos restaurantes? São 5 restaurantes e tem 2 em processo de abertura. Um deles é os 5 Sentidos de Fortaleza. Então tem 5 aqui e 2 que vocês... 2 do daqui que vocês estão levando para fora. Estamos levando para outras cidades, né? Então você tem aqui os 5 Sentidos, o Labaredas, o Faustino... O Faustino. São 3 Labaredas, o Cantinho do Faustino e os 5 Sentidos. Então, tem quantos anos de experiência nessa área? O Maris, que é meu primo, que é o diretor comercial, é o CEO, né, é o cara que desenvolve 1001 negócios ao mesmo tempo, já tem uns 15 anos de experiência nisso, ele e o Leonardo. Vocês já fecharam, abriram e fecharam? Já quebraram? Ainda já? não. Nenhum nesses 15 anos. Não. Eu digo isso porque hoje é incrível. Para você dizer que você tem experiência, ele você tem que dizer assim, que quebrou. Nunca quebrei. Mas tá na moda dizer eu quebrei várias vezes, eu tenho experiência. Chegou uma hora que ficou chato, né? Se a pessoa não disser que quebrou. Mas a gente trabalha muito, a equipe é muito boa, né? Os vocês têm muita experiência. Vocês viveram uns bons. perrengues aí e não fecharam, porque em 15 anos muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu e a gente é corajoso. Mas nada comparado à pandemia, né, André? Pandemia é aprendizado, aprendemos muito. Muito, e estamos fazendo de tudo para... Vocês geram hoje quantos empregos? Mais de 100. É pouco para ter 5 restaurantes, não? É porque, como eu te falei, depende muito da quantidade que tem em cada um. Vocês têm pessoas que servem a 2 restaurantes, por exemplo, que trabalham e que... Vocês têm estruturas que são comuns, tipo, o contador é o mesmo, o administrativo é o mesmo. O que é comum a todos? Existem os cargos de maior confiança, normalmente, são em comuns, são comuns. Né? Estamos desenvolvendo centros enfim, estamos com várias ideias para poder organizar de uma forma que centralize algumas coisas. E vocês têm terceirizados? Não, só o serviço de delivery. Só isso? Porque o terceirizado hoje, o que está fora da empresa, é uma estrutura que é muito interessante, que ganhou muito corpo no mundo. Né? Você tem ali o centro das decisões, que são estruturas mais horizontais, e que você tem outros núcleos externos que termina te dando uma sustentabilidade financeira. Esse é um desafio aqui do nosso estado ainda. A terceirização ela ainda está muito concentrada na área de saúde, por exemplo, né, serviços gerais, de limpeza. Tem, inclusive, nomes novos. Eu estudo futuro já há mais de 6 anos. Eu digo tanto 6 anos que, às vezes, eu acho que eu tenho mais tempo, porque toda vez eu falo assim... E a gente tem estudado muito modelos de negócios que são diferentes e são mais sustentáveis financeiramente e que fazem mais sentido. Agora, o que você pontuou é o que é considerado nas pesquisas também. Depende do mercado, depende do tamanho do mercado, da qualificação desse mercado, da concorrência, da estrutura, da logística, de pessoas especializadas, né? Porque eu acho que assim, ser um profissional de um segmento... Aqui não, às vezes você tem um profissional que atua em vários segmentos. Eu acho que quanto mais especializado... Porque os problemas são muito pertinentes ao segmento. Ainda é muito difícil ainda. Eu já morei fora, eu já trabalhei, você tem garçom que trabalha em 5 restaurantes. Ele vai uma hora... Você é o administrativo ou você é o financeiro? Eu sou a diretoria, o diretor operacional desse negócio. Rapaz, ele é o cara que faz tudo rodar. Não sou não. Eu tenho que faz tudo funcionar. Como eu lhe disse, eu sou muito bem...
que faz tudo funcionar, a Isso, mas eu tenho uma estrutura, equipe o operacional muito é a boa. estrutura, Mas né? minha equipe é muito boa, minha equipe de Com 15 anos tu cozinha. deve ter gente, tu tem gente que trabalha contigo Eu trabalho há há 15 anos? 6 anos, né? Como eu te falei, o Marisa é que tem 15 anos, mas a gente tem gente que trabalha mais de 10 com a gente. Que está com ele desde 15, Sim. né? 15 anos. E eu tenho várias pessoas que trabalham juntos já há 6 anos. Eu aprendo muito mais do que eu. Vocês são um modelo de negócio, de uma história para ser contada. Porque 15 anos na gastronomia, a gente teve poucos casos aqui. Teve de mais gente, o Elis do Camarão, que infelizmente a gente não tem mais. A gente teve o Pesqueirinho, que o Pesqueirinho era antigo, existe ainda, 50 anos. Pois é, a gente tem o Pesqueirinho. Eu estou tentando lembrar dos antigões, assim, entendeu? Tem vários. Quem é que está há mais tempo, assim? Tem o bar do Daniel. Aí a gente vai para todas as áreas. Tem o cantinho do... que virou... tem o Olha ele entregando onde é que ele vai. Também. Muito bom, mas tem que ir em todos os lugares mesmo. Sim, claro. Experiência. André, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Abração lá no time todo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado e espero vocês nas casas da gente. Sim, vamos conhecer.